Agora, a Harley, você bota aquele símbolo bonito que tem aquelas asas e tal, que é o símbolo da liberdade, né? Voa alto, etc. Exato. Aquilo pegou. Então, até hoje, você vê pessoas que compram. Quer dizer, você compra para usar, para fazer propaganda de uma marca. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. NE Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do NE Podcast. Hoje falando sobre Harley Davidson. Nossa, Harley Davidson é uma baita de uma moto, hein, Heródoto? É, realmente. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, mas acho que hoje ter uma Harley Davidson, e eu tenho um amigo que tem uma Harley Davidson, é sinônimo de status. Vamos lá. Você passar numa moto como essa é um símbolo que você é uma pessoa que está bem de vida, está bem de bolsa, etc, etc. E também eu acho que é uma maneira de você aparecer, né? Outro dia eu estava de carona, porque eu não dirijo, e parou uma Harley Davidson no final do meu lado, né, fazendo um barulhão. Aí eu baixei o vidro e perguntei para ele assim: escuta, por que a sua moto faz tanto barulho? Isso é porque ela é muito potente. Foi embora. Olha, ou seja, não basta andar numa Harley Davidson. Não, você tem que fazer barulho para as pessoas olhar. Olha lá, pra vai ver numa Harley Davidson. Uma Harley Davidson. Olha, a Harley é um outro símbolo aí do sonho americano, né? Que surgiu em 1903 pelos criadores William S. Harley e Arthur Davidson. Por isso que o nome Harley Davidson, 1903? Né? 1903, é quando surgiu. Quando o Ford inaugurou a fábrica. Exatamente, exatamente. E aí tem uma questão seguinte, que eles, a ideia a priori, né, eles eram crianças ali e eles gostavam de inventar, ficavam brincando, né, e aí eles gostavam de ir num lago pescar e eles iam de bicicleta. E aí eles começaram, pô, se a gente inventasse alguma coisa para ir no lago mais rápido, né, se cansar menos e ainda a gente se divertir. E eles começaram a pensar em colocar um motor dentro da bicicleta. Claro, eles ficaram anos para conseguir desenvolver isso, até que no momento eles acertaram. Mas olha só, Heródoto, na época que eles começaram a comercializar, um carro custava por volta de $2.000. 2.000? 2.000. A moto, de $200 a $300. E aí começou a se popularizar demais a motocicleta nessa época. Agora tem duas coisas curiosas. Nesse período que você está falando, 1903, 1905, 1910, o carro, etc., vários inventores estavam tentando botar motor em tudo que era possível e imaginário. Você falou que eles pegaram e botaram o motor na bicicleta. Teve um cara que pegou um motor desse e colocou num balão. Então vamos falar dele, já falamos, Deus? Já falamos, Santos Dumont. Exatamente, botou no balão. Os dirigíveis. Então você vê que coisa interessante. Outra coisa curiosa é o seguinte: nos Estados Unidos tem um princípio ideológico que é o princípio da liberdade. Liberdade em tudo. E principalmente a liberdade de ir e vir. Então o americano passou a ter carro por quê? Porque eu posso ir em qualquer lugar. Agora, se eu posso ir em qualquer lugar mais rápido, mais barato, né, e com maior agilidade, é a moto. Melhor ainda. A moto se identifica muito com essa liberdade de ir e vir, né, e ela apareceu não como um esporte no começo. Ela apareceu como um instrumento de trabalho. Aliás, hoje ela é um instrumento de trabalho também ao lado do esporte. Quanta gente a gente não vê trabalhando hoje. Aliás, eu ouvi dizer que em São Paulo tem 5 milhões de motos. No Brasil tem 23 milhões de motos. Só para ter uma ideia o que significa isso. Mas não é o caso da Harley Davidson. Porque a Harley Davidson criou uma marca, né? E essa marca, então, hoje, ela é mundialmente conhecida. E olha só que interessante, as motos também começaram a se popularizar, assim também como os carros, né? E as marcas começaram a fazer o seu sucesso, a sua marca, em cima das competições. Então, olha só que interessante. Em 1908, o Walter Davidson, que era um dos sócios da Harley Davidson, né, entrou para uma competição que era uma competição de 2 dias, Heródoto, lá em Nova York, que é uma média ali de 600 quilômetros de jornada. O que acontece? Durante essa jornada, muitos competidores você tinha que parar no meio do caminho, fazer uma manutenção na moto e continuar. Ele não fez isso. Ele não parava. Ele ia direto para a linha de chegada. Ele ganhou a competição
E aí, quando ele ganhou a competição, ele revelou que ele nem sequer levou peça sobressalente para fazer qualquer tipo de reparo na moto. Bom, aí você imagina o que não virou o alvoroço. Pô, mas que moto que é essa aí? Na Harley Davidson, não sei o quê. Então, virou a sensação, né? Porque, poxa, durou 2 dias andando 600 quilômetros e tudo mais, não teve que fazer um reparo. Eu quero essa moto. Agora, interessante é o seguinte, eu não sabia dessa competição, mas nessa época havia muitas competições, pagas principalmente por jornais da época. Sabe o que era jornal, né? Aquele negócio de papel. Existe ainda? Aí o que acontece? Aí os caras faziam essas competições. Por exemplo, o seguinte, o primeiro cara a chegar na foz do Rio Nilo vai receber do jornal Daily Telegraph não sei quantas mil libras esterlinas. E competição, o primeiro que chegasse. O primeiro cara que conseguir dar uma volta na Torre Eiffel, em Paris, vai ganhar não sei quanto. Quem foi? Santos Dumont. Santos Dumont. Então essas competições são muito dessa época. O primeiro cara que conseguir fazer um voo transatlântico entre Estados Unidos e o Reino Unido e Inglaterra vai receber não sei quanto. Foi lá em 1931, Charles Lindbergh. Então era muito comum isso. Era muito comum. Mas eu acho que no caso da Harley Davidson, ela ganhou uma notoriedade na guerra. Na guerra. Na Primeira Guerra Mundial, eu não estou falando da marca ainda, estou falando como moto. Sim. A moto passou a ser um instrumento de guerra, usada na Primeira Grande Guerra Mundial. As motos alemãs, as motos americanas e tal. Na Primeira Guerra... Você sabe quem pilotava uma moto na Primeira Guerra Mundial? Não sei. O maior monstro do século XX. Adolf Hitler. Olha só. Ele fazia parte da comunicação do exército da Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, e ele andava de moto correndo lá pelas trincheiras, levando... Pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, se tornou um instrumento de guerra na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial estourou. Ó, só para ter ideia, na Primeira Guerra foram usadas 20 mil motos, mais ou menos, da Harley. Que o maior cliente aí da Harley Davidson, né, o primeiro maior cliente, foi conquistado em 1916, era o próprio governo dos Estados Unidos que contratou. E olha só que interessante, Heródoto. Você lembra do Pancho Villa? Sim, lembro, do México. Pancho Villa, o exército caçou o cara com as motos da Harley. Eles compraram moto da Harley e foi assim que eles conseguiram pegar o cara. Pegar o Pancho Villa. Olha só que interessante. Eu não tinha a menor ideia disso. E aí, claro, veio a Segunda Guerra Mundial, que você comentou. E na Segunda Guerra Mundial foram 90 mil motos da Harley Davidson. Agora você veja o seguinte. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917. A guerra terminou em 18. Quer dizer, a indústria americana se favoreceu muito com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? Porque o governo americano compra arma. Na Segunda Guerra Mundial ele entrou em 41, depois do ataque de Pearl Harbor. Aí teve mais tempo de guerra. Então ele encomendou muito mais. De todo mundo, da Ford, da GM, da Studebaker, enfim, da Boeing, etc. E também da Harley Davidson. Mas essa Harley Davidson que nós estamos falando hoje é aquela que dá status. Sim, com certeza. Que tem concorrentes do mundo. Isso. Tem Kawasaki, eu não me entendo bem, mas tem Kawasaki, tem Yamaha, Honda, tem Ducati. Tem a italiana, né? Ducati. Sim. Mas eu digo, todas Triumph elas são muito também. poderosas. Sei lá quantas cilindradas tem aquilo, quanto corre. Mas quando você passa com uma Harley Davidson, você lembra de um filme. Que filme é? Você lembra? Não é o filme do Marlon Brando? Que eles estão, os dois saem de moto na Rota 66? Certo ou não? Aquilo ali é um marketing, aquilo foi pago pela indústria de moto para fazer aquele filme, pô. É que nem o Náufrago, com o Tom Hanks. Sim, do Sedex. Que mostra o quê? O DHL, não é isso não? Não, Sedex. É Sedex? É o Sedex? Não, DHL. DHL, o avião da DHL cai lá. Quanto eles pagaram por aquilo? Pô, um caminhão de dinheiro, pô. Então, aquilo lembrava hippie, lembrava liberdade,
lembrava contra a guerra do Vietnã, lembrava contra a ameaça de uma guerra nuclear nos Estados Unidos, e o cara na Harley Davidson, olha o que a marca ganhou ali. Uma coisa interessante, Heraldo, que a gente já falou aqui em outros episódios também, sobre a Grande Depressão. Então a gente tem a Primeira Guerra Mundial, onde a Harley teve vários pedidos aí feitos, encomendados pelo exército americano. Aí a gente tem a Grande Depressão em 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, correto? E essa quebra quebrou várias empresas e um monte de empresa de moto quebrou. A Harley Davidson, a duras penas, conseguiu ali, né, mesmo que se arrastando, conseguiu. E aí veio a Segunda Guerra Mundial que... Aí lavaram a égua. Exatamente. Ou lavaram a moto, aí a Segunda Guerra Mundial explodiu, né? Só que olha só, interessante. Os soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial, que dirigiam Harley Davidson, que moto que eles queriam comprar quando eles chegavam aqui? Bom, eu suponho que seja a própria. Harley Davidson. Mas também, peraí. Mas você não tinha concorrência assim das motos japonesas que inundaram o mercado mundial. Nós falamos de 4 ou 5 agora. É a Honda, né? A Honda, a Yamaha, o Kawasaki, etc. Não tinha. E outra coisa, nem tinha as italianas. Não tinha. Porque a Itália estava absolutamente destruída em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Sobrou um mercado para eles extraordinário. Mas olha que interessante, é uma decisão que eu creio de caráter estratégico. Por que eles não fabricaram as motos populares? Por que eles ficaram no segmento AB? Olha lá. Porque provavelmente eles sabiam que lá embaixo ia haver uma concorrência tremenda, como tem hoje, infelizmente, de vendas de motos baratas para você poder fazer qualquer tipo de atividade para sobreviver. Tem uma questão que é o seguinte, em 1935, quando estava saindo da Grande Depressão, a Harley começou a oferecer para o Japão plantas, ferramentas, tintas, para eles comercializarem as motos, claro, sob licença, no Japão. Heroto, a gente já sabe essa história, né? Você começa a fazer isso, eles já têm acesso à tecnologia, agora vamos criando outras marcas também. E aí entra muito nisso que você falou. Exatamente. Agora, é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que depois teve a guerra, o Japão foi absolutamente destruído, mas os japoneses conseguiram se reorganizar, a ponto de produtos japoneses que no começo eram desprezados. Já contei a história aqui que meu pai tinha uma pequena oficina, né? E a gente tinha rolamentos japoneses. Ninguém queria coisa japonesa. Você lembra disso? Ninguém queria. O pessoal queria sueco, que era o melhor aço do mundo, melhor que o alemão. Então, mas eles entraram nesse mercado, que nem o mercado de relógio que nós falamos outro dia aqui. Você imagina o Japão sendo o líder mundial de venda de relógios? Tá louco, meu. É a Suíça. Era. E hoje nem é mais o Japão. Hoje a gente já nem sabe mais onde os relógios são montados. Se globalizaram também. Então alguns sobrevivem por causa da marca. Né? Aí a Harley Davidson, eles optaram, eles têm tecnologia sem dúvida alguma, mas eu digo por causa da marca. E talvez eu acho que a marca, salvo engano, porque eu não entendo de moto, que mais se aproxima deles são as motos alemãs. A BMW, eu me lembro de um corredor que tinha uma BMW. Eu nunca tinha visto uma moto com cardan. Em vez de corrente para levar a potência lá, era de cardan. Sabe de quem era essa moto? Do Emerson Fittipaldi. Belíssima moto. Olha só que legal, Herodes. Mas você comentou também da questão do filme, né? Eu acho que o filme era o Fora da Lei. Fora da Lei? Qual? Do Marlon Brando? Não, Rota 66. Ah, Rota 66. Rota 66. Agora, esse filme... Que é o nome de uma estrada. Isso. Americana, ela que atravessa o país. Leste a oeste. Agora, tem uma característica, né, do pessoal que às vezes usa as motos Harley Davidson, que é esse lance do bad boy. Bad boy, É o cara da gangue. Claro. Porque isso remete também a um pouco da questão que você mencionou. Nostalgia. E da liberdade. E também. Woodstock. Aí tem aqueles velhão com aquelas barba, jaqueta de couro. Mas você já viu que eles só andam em bando. Desculpa, bando não. Em grupo. mesmo aqui. E é comum aqui no Brasil. Esse pessoal não anda nunca com essa moto. Chega no sábado, sai aquele grupo, vamos almoçar num lugar. Aí vai aquele monte. É hora que ele tira aquela moto de casa. Depois ele bota a moto lá e ou só sai na semana que vem, porque não vai trabalhar todo dia. Salvo alguns
trabalhar de Harley Davidson, mesmo porque é perigoso. Não, e olha só, tem uma questão da marca muito forte, né, que você mencionou, porque a empresa Harley Davidson sempre foi uma empresa familiar. Familiar entre os Harleys e os Davidsons, né? E aí, em 1900 e bolinha, alguma coisa assim, uma empresa chamada AMF, a Harley não estava tão bem assim, comprou e agregou a parte de motos dentro dessa empresa. Essa AMF vendia lancha, vendia um monte de outros produtos, né? Só que acontece, eles, como toda indústria, começou a diminuir a qualidade do produto e do lado do Harley Davidson, eles colocaram o logo AMF. Quem era fã da marca achou aquilo um absurdo. Mas que é isso e não sei o quê. E vazava óleo e começou a dar problema na moto. Bom, enfim, eles começaram a afundar a marca. E em 1980, eles venderam de novo para os executivos e também voltou para a parte da família, né? A marca. Eles começaram a reinventar a marca novamente, né? Colocar os produtos de melhor qualidade, tirar todos os defeitos que tinham, tiraram o logo de lá da AMF, né? E aí eles lançaram a campanha As Águias Voam Sós. Muito bom. Muito boa campanha. E eles criaram um grupo, Heródoto, que é o ROG, Harley Owners Group. Se você compra uma Harley, você tem acesso a esse grupo de maneira exclusiva, é claro. Já recebe um título já. Já recebe um título. Então, agora o interessante é o seguinte, que também passou a ser camiseta, blusão, boné, carteira, bota. E olha, outras marcas tentaram fazer isso. Eu me lembro que a Mercedes tentou, a Volkswagen tentou. A Volkswagen tinha até relógio, não pegou. Agora a Harley, você bota aquele símbolo bonito que tem aquelas asas e tal, que é o símbolo da liberdade, né? Voa alto, etc. Exato. Aquilo pegou. Então até hoje você vê pessoas que compram, quer dizer, você compra para usar, para fazer propaganda de uma marca. Quer dizer, além de você estar fazendo uma propaganda, você paga por aquilo. Isso é o que é a grande jogada. É isso aí. Eu até lembrei agora, lembrei que a gente falou do Zippo também, que fez um grande sucesso ali durante as guerras também, né? Então você imagina, você compra uma Harley, põe uma jaqueta de couro e deixa um Zippo no bolso. Olha só que bacana. E olha, lembrando aqui dos nossos cursos, Comunicar para Chegar Lá, Mídia Training para o Mundo Corporativo, YouTube Power Up, Como se sair bem numa entrevista de mídia, tô deixando todos os links aqui na descrição. Certo, Heródoto? Certíssimo. E olha, queria pedir para você a gentileza, que se você gosta dessas conversas aqui nossas, que você compartilhasse, falasse pro pessoal, tal, nós não estamos aqui fazendo história de marca. História de marca tem lá na Wikipedia, se você quiser. Vamos lá. O que nós estamos tentando fazer é uma contextualização dentro do mercado, dentro da história, enfim, numa parceria aqui nossa, do Fernando e minha. Então, dá um toque na turma aí. É isso aí. Obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau. NEP Podcast.